Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a nossa 15ª devocional dos 40 dias de jejum, oração e santificação sobre o tema Deus ama as cidades. Deus criou o ser humano para viver em sociedade, tanto que ele já sabia que nós iríamos fazer cidades para habitar. Aí, em sua sabedoria e soberania, ele planejou lugares aonde os seus filhos poderiam ir cultuá-lo, adorar e servi-lo. Ao olharmos a história de Israel, vamos perceber que o Senhor orientou a construir uma tenda, depois desta tenda um templo, e esse templo se tornou o lugar da sua habitação em meio ao povo. Por isso que Jerusalém passou a ser chamada a cidade de Deus, porque no meio dela estava o templo aonde Deus habitava. Deus manifestou o seu amor por todas as cidades, tanto que ele enviou o profeta Jonas para poder anunciar a sua palavra em Nínive, uma cidade totalmente perversa. Com isso, podemos entender que Deus quer que cada cidade tenha igrejas ativas que funcionem, que anunciem o reino dele sobre a terra, para que vidas sejam salvas, transformadas e o reino expandido. Deus não mudou o seu interesse pelas cidades, ele continua de olho nelas. Nós podemos ver isso também através da vida de Jesus Cristo, que ele, caminhando sobre esta terra, demonstrou o grande amor e apreço que ele tinha por Jerusalém, considerada a cidade de Deus. Ah, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quando Jesus deu a visão geográfica em Atos 1:8, ele se referiu a Jerusalém como a cidade alvo do seu amor e do seu projeto. E nós precisamos também pedir ao Senhor que nos ensine a amar as cidades como Jesus amou, e também que nós possamos trazer o reino de Deus para as nossas cidades. Jesus é o maior exemplo de amor às cidades, e a Bíblia tem muitas passagens que demonstram o seu ministério nelas. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. A afirmação de Jesus, foi para isso que fui enviado, deixa claro que ele tinha consciência do seu ministério em relação às cidades, porque é nas cidades que estão a grande concentração de pessoas. Por isso, nós devemos dar uma atenção especial a elas, assim como Cristo fez. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Alguns detalhes deste texto mostram a estratégia e o amor de Cristo. Vamos ver? Primeiro, percorria as cidades e os povoados. Jesus, ele não ficava parado apenas em um lugar, porque ele entendia que era necessário que o evangelho chegasse a todos os lugares. Por isso, ele pregava, saía daquele lugar, ia a outro e pregava, de tal forma que o evangelho era anunciado em cidade, povoado e povoado. Segundo, ensinava, pregava e curava. Jesus tinha suas metas claras e uma visão do ser humano. Portanto, ele estava preocupado com o corpo, com a alma e com o espírito das pessoas. Terceiro, Jesus via a multidão com compaixão. Jesus tinha uma grande compaixão por todas as vidas. Compaixão é sentir na pele a dor do outro, entender o outro. Então, quando ele olhava para aquelas multidões, ele olhava com compaixão porque via como elas estavam espiritualmente sedentas. Quarto, Jesus conhecia a realidade espiritual das pessoas. Jesus via as pessoas aflitas e desamparadas. Ele viu a realidade espiritual delas. Isso nos ensina que
que a igreja precisa conhecer a realidade espiritual das pessoas da cidade onde ela está. De acordo com a visão de Cristo, as pessoas, além de estarem perdidas, estavam aflitas e desamparadas. Uma ovelha sem pastor fica numa situação desesperadora, fica vulnerável ao lobo, não sabe escolher uma alimentação adequada, não sabe escolher água limpa e não sabe se proteger. Como estão as pessoas à sua volta? Jesus é um modelo por excelência e nós devemos imitá-lo na sua visão e nas suas estratégias para alcançar as vidas das nossas cidades. Algumas perguntas para meditarmos. Como você tem visto a sua cidade? Você ama a sua cidade? Você tem orado por sua cidade? Você tem desenvolvido estratégias para alcançar vidas na sua cidade? Vamos orar? Ore por você. Peça a Deus que molde em você o caráter, a visão e a estratégia de Cristo para ganhar vidas. Peça a Ele que você possa ser como Cristo. Peça a Deus que o encha de amor, compaixão pelas multidões. Consagre-se a Deus em favor da sua cidade. Ore pelos outros. Ore em favor da cidade, pedindo a Deus que prepare o coração dos habitantes para receber o Evangelho. Ore pedindo um derramar do Espírito Santo que traga convicção de pecado e arrependimento da cidade. Ore pelas igrejas da sua cidade, para que elas possam decidir amar os perdidos e fazer algo para salvá-los. Vamos para o versículo que estamos memorizando esta semana? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Oremos. Pai, obrigado, Pai, por estarmos entrando no 15º dia desses 40 dias de jejum e oração, porque compreendemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado para ficarmos firmes no jejum, buscando a Tua Palavra, Senhor Deus, nos santificando, reconhecendo o erro, o pecado, arrependendo, confessando, buscando a Tua face, para que possamos, Senhor Deus, nestes 40 dias estarmos nos preparando para ser mais cheios, para receber mais do Teu Espírito e do Teu poder. Muito obrigado por isso, Senhor, e queremos aqui, Pai, continuar entregando os nossos problemas, as nossas dificuldades, necessidades e ansiedades aos Teus pés. Senhor, deixamos tudo diante de Ti, Pai, as situações com a família, as situações financeiras. Pedimos que o Senhor esteja preparando, Senhor Deus, as portas, preparando as respostas e no momento certo, Pai, nos orientando para caminhar, para fazer o que devemos fazer debaixo da Tua graça. Senhor, continuamos aqui levantando a nossa voz em intercessão pela nossa nação, Pai. Senhor Deus, pela nossa cidade, pelo mundo neste momento que vivemos de pandemia, nesse momento que vivemos de incertezas econômicas. Continuamos clamando, Senhor Deus, entra com a Tua mão de poder e misericórdia. Senhor, nós oramos e pedimos perdão pelos pecados, pela iniquidade, porque a Tua palavra declara que se o povo que chama pelo Meu nome orar, humilhar, confessar os seus pecados, o Senhor virá e sarará a nação. Então nós Te clamamos, Senhor, tem piedade, Pai, entra com a Tua provisão. Senhor, Te entregamos também em especial a família, que este mês de maio, mês da família, que o Senhor esteja abençoando este lar, abençoando esta família, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, para a nossa 16ª devocional dos 40 dias de jejum, oração e santificação. Fiquem com Deus.